Eu lhe dou as boas-vindas ao Autoconsciente, um podcast que fala de vida interior para você se entender melhor. Eu sou Regina Gianetti e o meu trabalho é ajudar você a viver bem com você mesmo. Eu dou um curso online com aulas ao vivo e gravadas, o Encontrando o Seu Centro, em que eu ensino as práticas que eu faço, a filosofia de vida e atitudes que eu adoto para viver com autoconsciência e equilíbrio. Eu também dou retiros presenciais com vivências para você se conectar com o seu centro, visualizar mudanças positivas para a sua vida e obter as ferramentas para colocá-las em prática. Na descrição deste episódio tem links com mais informações sobre esses trabalhos. E se você gostar do que vai ouvir aqui, compartilha com seus grupos de mensagens. O que faz bem para você pode fazer para muito mais gente. Episódio 168. Seguindo o Fluxo da Vida, Parte 2. Um dia, uma grande mudança chega, ou com a violência de um tsunami, ou com a sutileza de águas que sobem um pouco a cada dia e devagarinho tiram o nosso chão. Mas preste atenção, as mesmas águas que nos desalojam trazem um barco. Precisamos nos jogar na água para subir no barco e então seguir com ele. Essa é a história do filme de animação Flow que eu vou contar para você, fazendo um paralelo com a nossa vida. Eu não havia previsto esta parte 2 do tema Seguindo o Fluxo da Vida, que começou no episódio anterior. Até porque o tema não foi planejado, apenas surgiu naturalmente conforme eu fui relembrando dos acontecimentos nos últimos meses. Surgiu das reflexões que eu fiz enquanto escrevia para vocês o que estava se passando na minha vida. Aí eu gravei, editei aquele episódio, deixei prontinho para subir no domingo. E fui dar uma relaxada. Noite de sexta-feira, assisti Flow. Estava muito curiosa para saber o porquê desse título. Flow é fluir em inglês. Sinceramente, eu não sabia nada sobre ele, exceto que foi muito aclamado pela crítica de cinema e havia acabado de ganhar um Oscar de melhor filme de animação. E que grata surpresa! Flow já tem um lugar na minha lista de melhores filmes filosóficos e psicológicos que eu adoro. E o título que foi dado para ele se justifica plenamente. É uma história muito bem construída sobre seguir o fluxo da vida. À primeira vista parece ser apenas a aventura de um gatinho arisco e solitário que aprende a conviver com o diferente, com animais de outras espécies. Só por isso já valeria assistir. Mas Flow é um filme de muitas camadas e não é sobre animais. É sobre seres humanos. É sobre nós. Tanto é que tem uma penca de análises dele assinadas por psicanalistas, psicólogos junguianos, filósofos e sociólogos. Eu li algumas dessas análises e trago elementos delas que ressoaram em mim para compartilhar aqui com você. O formato do filme é muito interessante. O cenário muito realista e lindíssimo, aliás. Mas os animais têm um visual de desenho animado, e isso para mim reforça o caráter simbólico deles. Eles estão simbolizando aspectos humanos. Não há diálogos, então você fica totalmente ligado na linguagem corporal dos animais, que é muito rica e caracteriza muito bem a personalidade deles. E também por ser um filme sem diálogos, só com uma bonita trilha sonora, você acaba escutando o seu próprio monólogo interno, escutando a sua mente interpretar o que acontece. Eu achei isso tão interessante. Assistir Flow é meio como praticar mindfulness, em que a gente observa os pensamentos. Mas enfim, senta que lá vem história
de novo, e um pouco mais de reflexão sobre esse tema fascinante que é seguir o fluxo da vida. O mundo de Flow é de uma natureza esplendorosa. Florestas a perder de vista, árvores imensas, cursos d'água cristalina, peixes coloridos, tudo muito fresco, muito verdejante, de cores intensas. É tão realista que a gente se sente respirar a atmosfera daquele mundo. Não se vê seres humanos, só sinais de que eles estiveram um dia por ali. Os sinais são cidades inabitadas, templos abandonados, construções em ruínas, utensílios, barcos já muito estragados pela ação do tempo. Tudo de uma época antiga, de uma civilização extinta. É inevitável ficar se perguntando o que aconteceu com os humanos e pensar em algum tipo de apocalipse. Mas que apocalipse terá sido esse que não destruiu a natureza, nem os animais, nem as coisas que a humanidade criou? Para mim, essa presença ausente do ser humano por toda parte deixa uma mensagem assim: nós estamos aqui, todos, só de passagem. Bem, o personagem central da história, o gato, vive sozinho no entorno de uma casa onde ele tem uma confortável cama para dormir. Quando o sol nasce, ele desperta, sai para caçar, passa o dia perambulando pela floresta. Nessas excursões ele encontra animais maiores e se esquiva ou foge. É um gatinho muito assustado que só parece relaxar quando está na casa dele. Realmente o gato é um animal que fica muito bem sozinho, que tem apego ao seu território e não é de interagir com estranhos. É cauteloso e desconfiado. Nas críticas que eu li, a escolha do gato como personagem central do filme é uma referência ao sentimento de solidão e isolamento do ser humano hoje. Porque, afinal, a sociedade, do modo como ela funciona atualmente, na base do cada um por si, na base do você é responsável pelos seus resultados, essa sociedade faz as pessoas se sentirem muito sozinhas com os seus objetivos, suas questões, seus problemas e preocupações. Tem uma situação no filme que para mim reforça esse aspecto de solidão e isolamento. Em torno da casa do gatinho existem várias estátuas de gatos nas mais diversas situações e tamanhos. O bichano circula indiferente entre esses seus iguais estáticos, que também lhes são indiferentes. É aquela coisa assim de não ver nem ser visto, sabe? Os outros estão ali, mas é como se não existissem. Certo dia, uma violenta onda, como um tsunami, invade a floresta. O gato se refugia na casa dele, que é um lugar alto, mas nas horas seguintes, o alagamento chega até ali. A água sobe lentamente e vai tomando tudo. Submerge a casa, submerge a floresta. O gato corre para uma imensa estátua de gato no alto de uma colina, algo assim do tamanho de um Cristo Redentor. Ele alcança a cabeça da estátua e de lá de cima ele vê, aflito, a água continuar subindo e subindo devagar. Gatos já não gostam de entrar na água. E o protagonista da nossa história, que quase se afogou na chegada do tsunami, ele está apavorado. Pausa na história aqui para uma interpretação. As águas que sobem e cobrem tudo são uma referência à dimensão inconsciente da psique. Essa é uma imagem que nos aparece muito em sonhos e simboliza o contato com o nosso inconsciente, que guarda aspectos desconhecidos de nós, sejam fortalezas ou fraquezas, e também medos, memórias profundas. E guarda ainda conteúdos que pertencem a toda a humanidade, ao inconsciente coletivo da humanidade, segundo Carl Jung.
Achei muito sugestiva essa imagem do gato que se refugia no topo da cabeça de uma imensa estátua de gato. O que é a cabeça? Um símbolo da racionalidade. A grande estátua de gato que reina soberana do alto da colina pode ser entendida como um monumento ao ego humano e sua racionalidade. Racionalidade com a qual o ego acredita que pode governar sua vida. Só que não exatamente. A água alcança a cabeça da estátua e, por fim, a submerge. É a força do inconsciente que se impõe à razão. Assim é na história e também na nossa vida. O gato não tem mais onde se apoiar. Está completamente dentro d'água. Aflito, ele nada até um barco à vela que providencialmente passa ali por perto. Vendo isso, na hora, eu me lembro da metáfora do barco que conto no episódio que eu acabava de fechar e penso, caramba, tem barco aqui também. Nesse momento eu começo a considerar seriamente que o tema Seguindo o Fluxo da Vida teria uma parte 2. Mas enfim, o gato alcança o barco e se salva. Dali em diante, ele vai passar dias e mais dias numa embarcação que flutua à deriva, levada pela água e pelo vento. O gato que vivia tão seguro em sua casa e arredores conhecidos, vai agora, literalmente, fluir com a vida. Dentro do barco tem uma capivara. Ela chega perto, curiosa para conhecer o passageiro recém-embarcado. E o gato, muito arisco que ele é, se arrepia todo, faz que vai avançar na capivara. Mas ela nem se abala. É bem tranquilona e se deita para tirar uma soneca. Dali para frente, forçado pelas circunstâncias, o gato vai entrar em contato com animais de outras espécies e não vai dar para evitá-los, como ele sempre fez. Afinal, vão ficar todos juntos ali no barco. O gato vai precisar se relacionar com eles. Numa interpretação mais de bate-pronto, a gente pode entender essa situação como o aprendizado do gato para sair da sua bolha e se relacionar com o outro, aceitar o diferente, confiar no outro, reconhecer as qualidades do outro. E numa interpretação mais profunda e psicológica, os outros animais representam aspectos da psique do gato que ele não conhece, ou seja, aspectos inconscientes dele. E a situação de estar ali, fluindo nas águas que simbolizam o inconsciente, se defrontando com esses aspectos dele, convocam o gato a se harmonizar com eles, ou, como diria Carl Jung, a integrar esses aspectos da sua psique. Então, a aventura do gato que flutua num barco à deriva, em um mundo inundado, é uma bela metáfora do processo de amadurecimento psicológico do ser humano, que Jung chamou de individuação. Eu já falei de individuação em episódios anteriores, que vou deixar listados aqui na descrição. Individuação que é o processo de enfrentar os nossos medos, de integrar as muitas partes de nós, de nos tornarmos um com tudo que somos, sem divisões, sem conflitos. Nesse processo, a vida provoca acontecimentos que não controlamos. Ela faz extravasar as águas do inconsciente, trazendo à tona aspectos de nós que precisam ser reconhecidos e harmonizados. Para nós, isso parece uma grande catástrofe que nos tira o chão. A nossa tendência, normalmente, é fugir desse encontro com as águas, assim como o gato. Tentamos nos agarrar a algo, resistimos à correnteza. Mas ela é mais forte e só nos resta fluir com ela, fluir com a vida. Nós vamos explorar agora o simbolismo dos animais que aparecem em Flow e fazer conexões com aspectos da sua psique. E lembre-se de que tudo que eu disser sobre o gato
se aplica a nós também. Começando pela capivara, a primeira com quem o gato precisa se entender. Ela o deixa entrar no barco. Não tem medo, fica de boa. Enquanto ele anda de um lado para o outro na borda do barco, inquieto e ansioso com a imensidão de água que o rodeia, ela é sossegada, dorme despreocupadamente a maior parte do tempo. Parece que está num simples passeio. Às vezes, ela dá um mergulho. De repente, o barco passa ao lado de uma bananeira e ela apanha as bananas para comer. Está muito à vontade na situação. Na natureza, a capivara é mesmo esse bicho pacato, que não se amedronta com qualquer coisa e se sente muito à vontade na água, que sempre faz parte do seu habitat. Para várias tradições da mitologia, essas características fazem dela um símbolo de serenidade, de estabilidade emocional e aceitação, que é tudo que o gato não tem naquele momento. Outro animal que entra no barco é um lêmure. O lêmure é um primata, tem semelhanças com o humano. Tem mãozinhas muito hábeis que apanham objetos. É capaz de ficar de pé, em posição ereta. O lêmure não para quieto. Está sempre brincando com as bugigangas que trouxe a bordo em um cesto e fica muito irritado quando mexem com as coisas dele. Tem o comportamento espontâneo e autocentrado de uma criança pequena. O gato se estranha horrores com esse inquieto passageiro do barco. Lança para o lêmure olhares fulminantes de julgamento, como quem diz: que infantil e folgado esse sujeito. Isso diz também sobre a relação que nós mesmos temos com a criança egoísta e sem filtro que habita a nossa psique e que procuramos disciplinar com o nosso ego adulto, racional e controlado. Mais um animal que entra no barco é um cachorro grande e forte, com um jeitão de labrador. Ele já havia tentado socializar com o gato antes de a água inundar tudo, e foi rejeitado. Mas o cachorro não desiste de se aproximar do gato para conquistar a sua confiança. O que esse animal simboliza é o aspecto da psique que busca pertencimento, que cria vínculos de confiança, de lealdade, que é capaz de se devotar ao outro. Aspectos esses que o gato não havia desenvolvido em sua vida de bicho solitário, desconfiado e arisco. Olha, é bonito ver como, ao longo do filme, o gato se harmoniza com esses seus companheiros de viagem, que espelham para ele características que não foram desenvolvidas, mas fazem parte da sua psique. A psique, na dimensão do inconsciente coletivo, contém todas as características e traços humanos que existem, todos os modelos de comportamentos que são os arquétipos. Bem, até o final da história, o gato vai ter integrado ao seu comportamento aspectos desses animais. Da capivara, integra a capacidade de aceitar as situações, a serenidade e a habilidade de nadar e mergulhar. Pois é, no final da história o gato está muito à vontade nas águas que ele tanto temia. Não só nas águas do mundo físico, mas também do seu mundo inconsciente. Ele integra o espírito de grupo, o companheirismo e a lealdade do cachorro, e até a espontaneidade do lêmure, com quem ele para de implicar. O gato acaba se tornando amigo do lêmure, já não o julga mais. Outros 3 animais que aparecem em Flow têm um simbolismo que transcende os traços de comportamento. É um simbolismo espiritual. Há uma grande ave branca que não existe na natureza. É uma ave mitológica, segundo as análises que eu li. Nos seus vários encontros com o gato, a ave tem uma atitude protetora para com ele. Por ser uma criatura alada, que transita no mundo do céu, e branca, o que é um símbolo de pureza, a ave é compreendida como um guardião espiritual do gato. E para os analistas junguianos, é a própria representação do self, a dimensão espiritual da psique humana. Numa fase da viagem em que a ave branca também está no barco, ela toma o leme
e conduz a embarcação. Isso para mim é muito self, que é a dimensão da psique que de fato dirige a nossa vida. O self tem um plano para a nossa vida, que é revelar e integrar essas partes de nós desconhecidas da nossa consciência, para que nos tornemos pessoas plenas, de posse de tudo que somos. Isso é a individuação. Outro personagem mitológico de Flow, e esse é muito intrigante, é um grande animal aquático. O melhor que me ocorre para descrever esse animal é uma baleia com barbatanas de tubarão e pernas de lagosta. Ele parece assustador, mas é inofensivo. Está sempre por perto e tem até um momento em que ele salva a vida do gato. Eu vi as interpretações mais diversas para esse personagem tão enigmático. Juntando o que elas têm em comum, o grande animal representa o confronto com o desconhecido que habita as profundezas da psique humana e está além da nossa compreensão. Seria um lembrete de que, na verdade, podemos entender muito pouca coisa sobre a vida com a nossa mente limitada, o que evoca a humildade, um antídoto para a soberba intelectual do nosso ego. Uma outra interpretação que fez muito sentido para mim relaciona o animal com um interminável ciclo da vida, de criação e destruição, de morte e renascimento. Mas isso eu não vou comentar, tá? Quando você assistir o filme, você vai entender. Por fim, um outro animal de simbolismo transcendental que aparece no Flow é o cervo. Na mitologia, o cervo é visto como um guia espiritual, um mensageiro divino. Esse significado está muito explícito no filme. Bem no comecinho, um grande bando de cervos passa correndo diante do gato e instantes depois surge o tsunami. Ou seja, a passagem deles anunciava uma grande mudança. No final, os cervos aparecem correndo outra vez, trazendo novamente a mensagem de uma mudança. Mas essa, eu não vou contar qual é. Você pode assistir e constatar por você mesmo. É admirável o feito do criador e diretor de Flow, Gintz Zilbalodes, e a sua pequena equipe de 25 pessoas. Com uma modesta verba de menos de 3 milhões de euros, ajuntados com patrocínios e apoios, e usando uma tecnologia de produção de videogames, eles trabalharam por 4 anos. O resultado é uma animação de 85 minutos que faz sentido até para uma criança. E também é capaz de provocar reflexões profundas sobre nós, sobre a vida. Mas isso é possível porque a vida, afinal, é muito simples. A gente tende a complicar muito a vida, mas em essência, ela é simples. Assim como o gatinho, a gente se acomoda em situações e lugares em que nos sentimos seguros, cercados daquilo que nos é conhecido, e evitando os perigos que às vezes nos ameaçam. Podemos achar que a nossa vida é aquilo ali. Talvez não seja o que a gente gostaria que fosse, talvez não seja tão satisfatória, mas é a vida que temos. E estamos dispostos a lutar por ela, caso seja ameaçada. Num dado momento, talvez a gente perceba sinais de que algo está acontecendo. Sinais no nosso próprio corpo, sensações de desconforto, de desassossego, de incômodo, de ansiedade. Sinais que chegam nos nossos sonhos ou que se anunciam sutilmente em situações da nossa vida. Por isso é tão importante estarmos atentos ao momento presente, ao que sentimos, ao que nos acontece, para sermos capazes de perceber os sinais que a vida nos dá. Um dia, uma grande mudança chega, ou com a violência de um tsunami, ou com a sutileza das águas que sobem um pouco a cada dia e devagarinho tiram o nosso chão. Mas preste atenção, as mesmas águas que nos desalojam trazem um barco. Precisamos nos jogar na água
para subir no barco e então seguir com ele. E continue prestando atenção para perceber e aceitar a ajuda que nos chega nos momentos críticos, como acontece com um gatinho de Flow, que cai no barco e quase se afoga e é resgatado pelo grande animal marinho, que é protegido pela ave branca em vários momentos, que vê passar diante dele uma boia e nela se agarra para flutuar nas águas tempestuosas. Preste muita atenção, porque a vida nos joga na água, mas também nos provê protetores. E por que ela nos joga na água? Qual é o propósito disso? O propósito não é nos prejudicar, é nos fazer despertar. Despertar para aspectos de nós que não reconhecemos e nos harmonizarmos com eles. Nos despertar para a nossa grandeza. E se em vez de a gente ficar resistindo à força da água, mas fluir com ela, lidando com as situações que se apresentam a cada momento e fazendo o melhor que podemos, a mudança operará em nós. O gato começa essa mudança olhando seu reflexo solitário num espelho d'água. É também um reflexo trêmulo numa água que começa a se agitar. E ele termina a mudança também olhando seu reflexo na água. Já não é mais um reflexo solitário, mas que mostra outras facetas dele mesmo que antes não conhecia. E o gato já não sente mais medo. É assim na história e pode ser na nossa vida também. Que você esteja bem. Um abraço.